No dia 25 de dezembro do ano 1989, numa fria manhã de Natal na cidade de Turcovisti, localizada na Romênia, uma cena que ficaria marcada na história do país se desenrolava diante dos olhos de uma pequena multidão e de uma nação inteira que ainda tentava compreender os acontecimentos. Enquanto as famílias romenas celebravam, em meio às luzes, aos presentes e às tradições que tornam essa data tão especial, uma figura sombria e carregada de uma história de opressão caminhava lentamente, quase como uma sombra que se desprendia do passado. Helena, uma mulher que por décadas foi considerada uma das figuras mais temidas e influentes daquele país, elevava-se algemado, o som profundo e quase desesperado de seus passos, em direção ao pátio de execução de uma base militar, onde seu destino final seria selado. A mulher que, por longos anos, tinha aterrorizado milhões de pessoas com sua presença e suas decisões, tinha apenas alguns minutos de vida. Nesse curto espaço de tempo, dezenas de disparos ressoaram no ar frio daquela manhã, quebrando o silêncio com uma violência que parecia simbolizar o fim de uma era de medo e autoritarismo. O som dos tiros cortou o ar, e a figura conhecida como a Dama de Ferro, símbolo de um regime comunista que deixou marcas profundas na história da Romênia, caiu definitivamente morta. Assim, terminava uma etapa de tortura e repressão que durara quase um quarto de século, na qual Helena não era apenas a esposa do ditador Nicolae Ceausescu. Ela era uma peça fundamental na engrenagem do poder, uma mulher que, ao lado do marido, decidiu o destino de milhões de romenos. Durante esses 24 anos de regime, Helena foi considerada a segunda pessoa mais poderosa do país, uma verdadeira controladora de um império de medo e repressão. Sua influência se estendia a decisões que destruíram vidas inteiras, rasgaram famílias e instauraram uma atmosfera de terror que permeava todos os aspectos da sociedade. Como uma mulher que não possuía cargos políticos tradicionais, mas que, de fato, exercia um poder quase absoluto, Helena construiu, ao lado do marido, uma estrutura de opressão que se apoiava em um sistema de medo e submissão. Essa combinação de força e crueldade fez dela uma figura temida, mesmo entre os próprios membros do regime, e sua rápida execução levantou uma questão que até hoje ecoa na memória coletiva. O que ela fez de tão terrível que nem mesmo um julgamento justo lhe foi concedido? Por que Helena, uma mulher comum, que nasceu em uma pequena vila, conseguiu se transformar em uma das ditadoras mais odiadas e reverenciadas de toda a Europa? Como foi possível que uma figura aparentemente simples tenha se tornado uma das personagens mais sombrias do século XX, deixando um legado de sofrimento e repressão? Essas perguntas permanecem no ar, enquanto as pessoas tentam entender os detalhes daquele momento final, quando seus olhos se encontraram com os soldados armados que cercavam seu destino. Para aqueles que acompanhavam de perto, é impossível não se perguntar também: como Helena reagiu ao ver as armas apontadas para ela? Qual foi sua última expressão, sua última palavra, seu último pensamento diante do inevitável? E, sobretudo, qual foi a frase chocante que ela gritou, no instante que precedeu sua morte, deixando uma marca indelével na história de um regime que se desmoronava? Antes de mergulharmos mais fundo nessa narrativa, cabe mencionar que estamos caminhando rumo à meta de alcançar 1 milhão de inscritos. Uma meta que parece distante, mas que, com a sua ajuda, pode se tornar realidade. Esse é um convite para que você faça parte dessa história, descrevendo-se, deixando seu comentário, refletindo e contribuindo para que essa história seja cada vez mais conhecida. Assim, sua participação é fundamental para que possamos continuar contando essas histórias de maneira detalhada e envolvente, levando conhecimento e reflexão a todos que desejam entender os acontecimentos que marcaram a história recente da Romênia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Romênia passou a fazer parte da esfera de influência soviética, uma mudança drástica que alterou para sempre o destino do país. Com a derrota dos aliados e o avanço do controle soviético, a monarquia romena foi abolida oficialmente em 1947, proclamando-se uma república socialista sob o domínio absoluto do Partido Comunista Romano. A partir de então,
o país mergulhou em um processo de transformação econômica e social que visava consolidar o poder do novo regime. Essa transformação envolveu a centralização da economia, a nacionalização de empresas, a perseguição de opositores políticos e uma política de coletivização forçada da agricultura, que o nome de Helena aparecia em todos os materiais oficiais, de uma forma quase obsessiva, como uma presença constante que não podia ser ignorada por ninguém. Sua imagem era cuidadosamente colocada ao lado do retrato de Nicolai, formando uma dupla inseparável que adornava repartições públicas, escolas, hospitais e outros espaços de grande circulação social. A ela, frequentemente, eram atribuídos títulos pomposos e carregados de significado simbólico, como Mãe do Povo, uma expressão que carregava uma conotação de proteção e dedicação ao bem-estar da nação. Além disso, era frequentemente referida como uma cientista de renome mundial, uma autoridade no campo da química e de outras ciências, títulos que pareciam mais parte de um projeto de culto à personalidade do que um reconhecimento genuíno de mérito científico. Esses títulos e títulos similares faziam parte de uma estratégia deliberada que visava construir uma imagem quase mítica de Helena, elevando-a ao status de ícone nacional, de forma a fortalecer uma narrativa de poder e de unidade sob a liderança do regime. No entanto, toda essa construção de sua imagem, embora parecesse sólida e inquestionável, tinha uma essência artificial que muitas vezes escapava ao olhar mais atento. Helena era apresentada constantemente como uma brilhante química, uma intelectual de grande respeito, alguém que, por sua inteligência e dedicação, merecia todos os louros e homenagens. Mas investigações posteriores revelaram que muitos dos seus títulos acadêmicos, das suas honrarias e reconhecimentos, eram, na verdade, forjados ou concedidos sem que ela tivesse, de fato, realizado as contribuições que alegava. Esses títulos, muitas vezes, eram resultado de um sistema que privilegiava a obediência ao regime, um mecanismo que recompensava a lealdade e a submissão, muitas vezes às custas do mérito verdadeiro. Assim, sua reputação, embora parecesse sólida, era sustentada por uma rede de interesses políticos e pessoais, que visavam consolidar sua influência e seu poder. Helena também era bastante conhecida por sua arrogância e desprezo pelos intelectuais que não se alinhavam com o regime, além de exibir um comportamento autoritário nas decisões governamentais. Ela tinha controle direto sobre várias áreas estratégicas do Estado, incluindo ciência, educação, cultura e política externa, participando ativamente da formulação e execução das políticas do governo. Sua atuação não se limitava às funções de uma primeira-dama ou de uma conselheira. Ela exercia uma influência palpável, quase que uma liderança paralela, que muitos interpretavam como uma verdadeira segunda no comando. Para muitos, Helena não era apenas a esposa do ditador Nicolai, mas uma figura que, de fato, tinha uma responsabilidade central na condução do regime. Sua presença e suas ações refletiam uma ambição clara de poder, que ia além do papel tradicional de acompanhante do chefe de Estado, tornando-se uma autora não oficial do próprio regime, moldando decisões e estratégias com autonomia. O regime de Nicolai e Helena, Tia o Sesco, como era chamado carinhosamente por alguns, tinha sua base na sua relação de poder. Essa relação era marcada por uma cumplicidade estreita e por uma estratégia de perpetuação do controle, que se consolidou após a Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito global, a Romênia, assim como outros países da Europa Oriental, caiu sob a influência direta da União Soviética, que passou a exercer uma tutela quase absoluta sobre as nações da região. Em 2047, o rei Miguel Primeiros foi forçado a abdicar do trono, numa manobra política que selou a transformação do país numa república popular comunista. Com o apoio dos soviéticos, o Partido Comunista Romeno tomou o controle do Estado, iniciando um processo longo e meticuloso de reestruturação ideológica, econômica e social, baseado na centralização do poder, na repressão política sistemática e na eliminação de qualquer forma de oposição ou dissidência. Foi nesse clima de forte repressão e de transformação radical que Nicolai,
Nascido em 1918, numa família camponesa, começou a se destacar como uma figura de relevo dentro da hierarquia do partido. Sua juventude foi marcada pela pobreza, mas também por uma militância clandestina fervorosa na causa comunista. Durante o período em que o Partido Comunista ainda era ilegal, Nicolai foi detido várias vezes, mas sua determinação e fidelidade à causa lhe renderam uma reputação de fiel defensor dos ideais do partido. Com o passar dos anos, sua trajetória política se consolidou, e após a morte de George e Odess, ambos líderes do partido, em 1965, Nicolai Ceausescu foi escolhido como seu sucessor, uma decisão que gerou expectativas de uma nova fase de liderança mais independente e nacionalista. Inicial. A trajetória de Helena, esposa do líder supremo do regime romeno, é marcada por uma ascensão política que, embora surpreendente à primeira vista, revela-se como um exemplo emblemático de como o poder pode ser consolidado e exercido de forma autoritária, muitas vezes sob uma fachada de legitimidade e controle. Desde os primeiros passos dentro do Partido Comunista, Helena se destacou por sua participação ativa, integrando o comitê executivo do partido, uma posição que lhe conferia influência direta sobre as decisões mais importantes do Estado. Essa influência não se limitava apenas a cargos simbólicos ou meramente decorativos. Ela passou a exercer um papel decisivo, controlando áreas estratégicas como as ciências e a indústria, setores essenciais para o desenvolvimento e a manutenção do aparato estatal. Apesar de sua posição de destaque, sua qualificação formal para exercer tais funções era questionada, pois muitas de suas ações eram pautadas mais por lealdade e interesses pessoais do que por uma expertise técnica ou acadêmica sólida. Ao lado de Nicolai, seu marido e líder do regime, Helena construiu uma espécie de império político familiar, alicerçado em pilares frágeis, porém eficazes: a lealdade cega, o medo que permeava toda a sociedade e a adulação sistemática de seus seguidores. Essa construção de poder criou um sistema autoritário de controle absoluto, no qual toda a estrutura do Estado girava em torno de sua figura central. Amigos próximos, parentes e aliados eram colocados em posições-chave dentro do governo, formando uma teia de interesses que garantiam a manutenção do regime e a perpetuação do poder familiar. Enquanto isso, a população romena via sua liberdade progressivamente restringida e sua qualidade de vida, cada vez mais deteriorada, refletia a decadência de um sistema que, sob o pretexto de estabilidade e progresso, instaurava uma espécie de prisão invisível, onde a liberdade de expressão e os direitos civis eram severamente restringidos. A segurança do regime era assegurada por uma força repressiva altamente eficiente e temida: a Securitate. Essa polícia secreta, uma das mais temidas e brutais do bloco comunista, tinha como missão vigiar, intimidar e eliminar qualquer manifestação de resistência ou desacordo com o regime. Seus métodos de vigilância e repressão eram implacáveis, e qualquer sinal de dissidência era rapidamente sufocado, muitas vezes com violência e sem chance de defesa. Com o passar dos anos, especialmente ao avançar a década de 1970, o aparato de propaganda do regime se intensificou de forma exponencial. As escolas passaram a ensinar um amor incondicional ao líder, promovendo uma verdadeira lavagem cerebral desde a infância. Crianças eram ensinadas, desde cedo, a venerar Nicolai e Helena como os verdadeiros pais da nação, figuras quase divinas que deveriam ser idolatradas e protegidas a qualquer custo. Para isso, o regime investiu em obras faraônicas que buscavam não apenas fortalecer a imagem do líder e de sua esposa, mas também perpetuar uma cultura de adoração e submissão. Entre essas obras, destacava-se o Palácio do Povo, localizado em Bucareste, uma das maiores construções administrativas do mundo na época, símbolo de poder e grandiosidade, erguidos com recursos econômicos que exigiram sacrifícios enormes por parte da população. Cada tijolo, cada detalhe arquitetônico tinha o propósito de enaltecer o casal governante, transformando-os em símbolos de uma utopia controlada, onde a grandeza material servia de testemunho da força do regime.
No cenário internacional, Nicolai tentava projetar uma imagem de liderança forte, soberana e equilibrada, buscando manter boas relações com países do bloco soviético e com outros regimes socialistas ao redor do mundo. Sua diplomacia era marcada por uma aparência de estabilidade e poder, apesar de que por dentro a Romênia se tornava cada vez mais isolada, empobrecida e fechada ao comércio e às influências externas. Internamente, o país vivia uma crise silenciosa, agravada pela repressão constante e pela deterioração das condições de vida. Nesse contexto, Helena, enquanto parceira política e conselheira próxima, desempenhava um papel crucial. Sua ascensão ao poder não foi apenas fruto de sua ligação com Nicolai, mas também de sua capacidade de atuar como uma verdadeira arquiteta do regime, moldando políticas e estratégias que consolidaram o controle absoluto. Ela tinha tanto poder quanto Nicolai em muitas áreas, participando ativamente da formulação e execução das políticas de repressão, propaganda e controle social. Sua ascensão foi sustentada por promessas vazias de uma sociedade comunista perfeita e por uma repressão contínua que eliminava qualquer possibilidade de dissidência. O sistema que eles criaram era rigidamente vertical, onde qualquer oposição era rapidamente sufocada e o culto à liderança se tornava obrigatório. A promessa de um futuro socialista verdadeiramente próspero, cheia de esperança e de ideias de igualdade e progresso para todos, deu lugar a uma dura e desoladora realidade que se revelou bastante diferente do que muitos haviam idealizado. O que antes parecia ser um projeto de transformação social, baseado na justiça e no bem comum, transformou-se, ao longo do tempo, em um cenário marcado por uma profunda miséria, por um medo constante e por um isolamento que atingiu o país de forma cada vez mais severa, dificultando qualquer contato ou diálogo com o resto do mundo. Na Romênia, sob a dura e repressiva ditadura daqueles que, ao se alinhar com o regime do Sesco, se tornaram os verdadeiros senhores da nação, o país se transformou, acima de tudo, em um verdadeiro estado policial. A atmosfera de temor se instaurou de forma quase onipresente, alimentada por uma polícia secreta que operava com poderes quase ilimitados, fazendo com que a segurança, outrora uma garantia, fosse substituída por uma sensação constante de vulnerabilidade. Estima-se que, no auge da repressão, existisse um informante para cada 30 cidadãos comuns, criando um ambiente de paranoia, onde ninguém se sentia verdadeiramente seguro, nem mesmo dentro do próprio lar. Parentes próximos, vizinhos de confiança e colegas de trabalho, todos podiam ser agentes do regime ou, pelo menos, potenciais denunciantes. Assim, qualquer crítica, mesmo que sussurrada ou de forma velada, ao governo ou às suas ações, podia resultar em consequências extremamente severas, como prisões arbitrárias, torturas físicas e psicológicas, ou até desaparecimentos misteriosos, sem que ninguém pudesse saber ao certo o destino de tantas vítimas. O medo acabou se tornando uma companhia constante para o povo romeno, que vivia sob uma vigilância total, que não deixava espaço para a privacidade ou para o diálogo livre. Todos os meios de comunicação eram controlados de maneira rígida, dominados por uma censura que censurava qualquer expressão de opinião contrária ao regime. Os jornais, as rádios e os canais de televisão funcionavam quase exclusivamente como instrumentos de propaganda estatal, dedicados a exaltar as realizações do casal Ceausescu e do Partido Único, fortalecendo uma narrativa oficial que buscava glorificar seus líderes e justificar suas ações. As informações sobre o que acontecia no resto do mundo eram distorcidas ou, muitas vezes, completamente omitidas, deixando a população isolada de qualquer influência externa que pudesse questionar o sistema. Livros e filmes eram minuciosamente censurados, com uma rígida fiscalização que dificultava qualquer manifestação de liberdade de expressão, tornando-a praticamente inexistente. O sistema educacional era utilizado como uma ferramenta de doutrinação ideológica desde a infância, de modo que os jovens crescessem moldados para a lealdade cega ao regime.
Nesse processo, a cultura romena, com toda a sua riqueza e diversidade, foi progressivamente sufocada, sob o pretexto de preservar a unidade e a fidelidade ao sistema autoritário. Além de toda essa repressão política, os anos 80 marcaram um colapso social e econômico de proporções catastróficas. O regime de Nicolau Ceausescu, determinado a pagar integralmente a enorme dívida externa do país, implementou um programa de austeridade brutal que devastou a vida cotidiana dos romenos. Para alcançar esse objetivo, o governo priorizou as exportações de alimentos, petróleo e bens industriais, enquanto a população ficava com o que sobrava, muitas vezes apenas a sobra de alimentos essenciais para a sobrevivência. O resultado dessa política impiedosa foi uma escassez generalizada de produtos básicos, como carne, leite, açúcar e pão, que passaram a ser racionados de forma rigorosa. O fornecimento de energia elétrica e de aquecimento era frequentemente interrompido por horas ou até dias, deixando as casas e os apartamentos sem luz ou aquecimento durante o inverno rigoroso, mesmo na capital, Bucareste. O transporte público operava com uma precariedade que dificultava o deslocamento diário das pessoas, e medicamentos desapareciam das farmácias, dificultando o acesso a cuidados essenciais à saúde. As filas para comprar alimentos tornaram-se uma cena comum na rotina dos romenos, que muitas vezes passavam horas aguardando na esperança de conseguir um pedaço de carne, um pouco de óleo de cozinha ou qualquer item que pudesse aliviar a fome. As lojas estatais apresentavam prateleiras quase vazias, com poucos produtos disponíveis, obrigando as famílias a viver sob um constante sistema de racionamento, uma rotina de privação que se estendia por anos. No inverno, era comum que muitas casas permanecessem sem aquecimento ou água quente, mesmo na cidade de Bucareste, que deveria contar com infraestrutura adequada. Enquanto isso, o casal CAO, controle sobre a vida privada dos cidadãos durante o regime ditatorial em Romênia, era uma das formas mais cruéis de opressão, deixando as pessoas completamente à mercê de uma vigilância constante e uma intervenção autoritária que invadia até os aspectos mais íntimos de suas existências. Em 1966, o governo daquele período promulgou uma lei rigorosa que proibiu não apenas o aborto, mas também todos os métodos contraceptivos disponíveis na época. Essa medida fazia parte de uma política estatal de crescimento populacional forçado, cujo objetivo explícito era aumentar o número de habitantes sob a bandeira de uma suposta prosperidade e força nacional, independentemente das consequências humanas dessa estratégia. Como resultado dessa imposição, ocorreu um aumento alarmante no número de mulheres que buscaram clínicas clandestinas na tentativa desesperada de interromper gestações, muitas das quais resultaram em complicações fatais. Infelizmente, muitas dessas mulheres não sobreviveram às intervenções ilegais, o que levou a um aumento assustador no número de mortes relacionadas ao aborto clandestino. Além disso, milhares de crianças nasciam de gestantes que, por diversas razões, não desejavam ou não podiam cuidar delas. E muitas dessas crianças eram entregues a orfanatos em condições deploráveis, onde negligência, falta de recursos e maus tratos eram uma rotina diária. A pressão sobre as mulheres era intensa e sistemática. Elas eram obrigadas a passar por exames ginecológicos periódicos, muitas vezes realizados em seus locais de trabalho, sob vigilância constante, numa tentativa de garantir que não tentassem interromper as gravidezes não desejadas. Para o regime, a gravidez não era vista apenas como um evento biológico, mas como um dever patriótico, uma obrigação que contribuía para o crescimento do país e o fortalecimento da nação. Assim, a interferência estatal no corpo e na vida familiar de cada indivíduo emergiu como uma das marcas mais brutais do período de ditadura, deixando marcas profundas na sociedade. No âmbito econômico, as ações do regime também refletiam uma lógica autoritária e centralizadora. A coletivização forçada da agricultura foi uma das políticas mais destrutivas daquele período. Pequenos produtores rurais, que cultivavam suas terras durante gerações, tiveram suas propriedades confiscadas, suas vidas desorganizadas e muitas vezes destruídas.
Essa política levou ao colapso do setor agrícola tradicional, que por séculos sustentara a economia do país. A produção agrícola em larga escala, planejada e controlada pelo Estado, revelou-se ineficiente e incapaz de atender às necessidades básicas da população. Além disso, a burocracia excessiva, criada para administrar essas políticas, dificultava qualquer tentativa de melhorias ou inovações, agravando ainda mais a crise. A indústria, que deveria impulsionar o desenvolvimento econômico, também sofria com a ineficiência e a rigidez de metas impostas pelo partido no poder. Essas metas muitas vezes eram irreais e desconsideravam as condições reais do país, levando à estagnação econômica, enquanto a infraestrutura do país se deteriorava rapidamente. A população vivia mergulhada na pobreza, com recursos escassos e condições de vida cada vez mais precárias. Nesse cenário de crise, o regime propagandista tentava pintar uma imagem de prosperidade e independência, exaltando um país liderado por um casal visionário. Em cada rua, destacavam-se retratos de Nicolae Ceausescu e Helena Ceausescu, símbolos de um governo forte e benevolente. Em cada escola, discursos inflamados exaltavam a suposta sabedoria dos governantes, enquanto em cada fábrica, slogans pediam mais sacrifícios pelo bem da pátria. No entanto, a discrepância entre a narrativa oficial e a dura realidade cotidiana tornava-se cada vez mais insuportável. As promessas de progresso e de uma Romênia próspera contrastavam brutalmente com a vida de pobreza, repressão e medo que os cidadãos enfrentavam diariamente. Quando o final da década de 80 se aproximava, o isolamento do país tornava-se mais evidente. Romênia estava cada vez mais isolada, não apenas economicamente, mas também no âmbito diplomático. Enquanto outros países do bloco soviético iniciavam processos de abertura política e reformas econômicas, como a perestroika na União Soviética e o movimento Solidariedade na Polônia, o regime romeno permanecia inflexível, negando qualquer necessidade de mudanças. A postura do governo romeno transformou-se numa prisão a céu aberto, onde milhões de pessoas viviam sob vigilância constante, privadas de liberdade, enfrentando privação de recursos essenciais e vivendo em silêncio forçado. Essa atmosfera de repressão severa e miséria profunda criou um terreno fértil para a insatisfação popular, que finalmente explodiu em 1989. O povo romeno, exausto de viver sob o medo. O papel desempenhado por Helena Ceausescu durante o regime comunista na Romênia foi, sem dúvida, muito mais profundo e impactante do que aquele de uma simples primeira-dama. Embora sua ascensão ao poder, inicialmente, tenha ocorrido devido à estreita proximidade com seu marido, Nicolae Ceausescu, ao longo do tempo, ela se consolidou como uma figura central no funcionamento do regime, exercendo influência direta e decisiva nas principais esferas do governo e da sociedade romena. Sua presença deixou marcas indeléveis na história do país, especialmente por sua participação ativa na formulação e implementação de políticas que moldaram o destino da nação por várias décadas. No começo, Helena não tinha uma trajetória de destaque ou notoriedade, vindo de uma origem humilde, de uma família camponesa de poucos recursos, que pouco tinha de acesso à educação formal. Sua formação acadêmica era limitada, o que tornava sua ascensão ao cenário político ainda mais surpreendente. Ainda assim, ela ingressou no Partido Comunista ainda jovem, demonstrando desde cedo uma afinidade com os ideais do movimento e uma determinação de se fazer presente na vida política do país. Casou-se com Nicolae Ceausescu em 1947, um período marcado por mudanças profundas na Romênia, incluindo a proclamação da República Socialista Romênia. Esse momento foi crucial para o desenvolvimento futuro de sua trajetória, pois a partir de então, a relação com seu marido foi se fortalecendo à medida que ele subia na hierarquia do partido. Ao longo dos anos, Helena acompanhava discretamente as ascensões do marido, consolidando sua imagem como uma mulher dedicada à causa revolucionária e ao projeto socialista.
Sua trajetória, no entanto, só começou a tomar um rumo mais decisivo na década de 1970, quando passou a ocupar cargos de liderança dentro do governo e do próprio partido. Sua promoção a posições de destaque foi sempre fundamentada na lealdade inabalável ao núcleo do regime, e não necessariamente na competência técnica ou no mérito, o que refletia a lógica do poder autoritário em que ela se inseria. Assim, ela passou a exercer uma influência que ia além do papel de uma figura decorativa, moldando decisões importantes e direcionando políticas que afetaram profundamente a vida de milhões de romenos. Durante esse período, Helena se apresentava como uma cientista de renome internacional, ostentando títulos acadêmicos em química e um vasto número de publicações científicas atribuídas a seu nome. Sua imagem de intelectual de destaque foi amplamente explorada pela propaganda oficial do regime, que a exaltava como uma líder visionária no campo da ciência e da tecnologia. No entanto, investigações posteriores revelaram que esses títulos e publicações eram frequentemente fabricados ou obtidos de maneira pouco ética, muitas vezes por subalternos coagidos a atribuir-lhe méritos que ela não tinha de fato conquistado por mérito próprio. Assim, suas supostas contribuições científicas, que pareciam reforçar sua autoridade, eram, na realidade, parte de uma estratégia de culto à personalidade, mais voltada a construir uma imagem de autoridade e respeito do que a refletir uma realidade acadêmica sólida. Mesmo tendo poucas informações concretas que sustentassem sua suposta trajetória científica, Helena conseguiu ser nomeada presidente do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, uma posição de liderança que lhe conferiu grande poder de influência sobre as políticas industriais e científicas do país. Sua atuação nesse cargo foi marcada por uma falta de preparo técnico adequado, combinada com um comportamento autoritário e vaidoso, características que tiveram consequências desastrosas para o desenvolvimento da pesquisa científica e da educação na Romênia. A gestão de Helena, caracterizada por decisões centralizadas e por uma postura de imposição, prejudicou a qualidade das atividades acadêmicas e a formação de novos pesquisadores, deixando um legado de estagnação e retrocesso. No âmbito político, Helena Ceausescu alcançou posições de grande destaque dentro do partido e do regime. Tornou-se membro do Comitê Central do Partido Comunista e, posteriormente, integrou o Comitê Executivo, que era o núcleo de decisão mais importante na estrutura do poder na Romênia comunista. Era considerada a segunda pessoa mais poderosa do país, participando de reuniões de alto escalão, influenciando nomeações de cargos estratégicos e controlando ministérios essenciais para a manutenção do regime. Sua influência ultrapassava os limites das funções formais, pois interferia diretamente na nomeação de cargos, pressionava subordinados e exercia controle sobre discursos oficiais. Além disso, ela colaborava na manutenção de uma estrutura de vigilância e repressão, operada pela segurança do Estado, contribuindo para um ambiente de medo e controle absoluto. A imagem de Helena perante o público foi cuidadosamente construída e manipulada ao longo do tempo, para reforçar sua autoridade e seu papel como uma líder sábia, dedicada ao povo. Considerada uma figura carregada de atributos negativos, Helena era vista como uma mulher arrogante, vingativa e cruel, cuja presença e ações provocavam medo e repúdio entre aqueles que conviviam com ela. Sua reputação de mulher dura e implacável não era infundada, pois ela era amplamente reconhecida como uma das responsáveis diretas pelos momentos de grande miséria, repressão e sofrimento que marcavam de forma profunda e duradoura a rotina diária dos homens e mulheres daquele país. Sua influência se estendia por diversas áreas da administração pública e política, sendo claramente percebida na implementação de políticas altamente impopulares que atingiam especialmente os setores mais vulneráveis da sociedade. Entre essas políticas, destacavam-se o controle rigoroso sobre a reprodução das mulheres, um verdadeiro atentado contra os direitos reprodutivos e a liberdade feminina, além dos cortes drásticos e muitas vezes draconianos na área da saúde, que agravaram ainda mais a situação de precariedade dos serviços essenciais à população. A educação também sofreu severamente,
com recursos desviados e investimentos em obras faraônicas que pouco beneficiavam o povo comum, mas que serviam aos interesses de uma elite privilegiada. Além dessas ações políticas, Helena promovia de forma abertamente escancarada o nepotismo, uma prática que, na prática, consolidava a ideia de um governo familiar e fechado, onde os interesses pessoais e familiares prevaleciam sobre os do país. Ela não hesitava em colocar seus próprios filhos e parentes próximos em posições estratégicas dentro da estrutura do Estado, garantindo assim que a sua família tivesse um papel central e decisivo no aparato governamental. Essa estratégia de poder consolidado tinha como objetivo manter o controle absoluto, afastando qualquer possibilidade de oposição ou de mudança de rumo. Entre os filhos de Helena, o mais conhecido e controverso era Nico, cujo nome completo era Charles Sesco. Nico chegou a ser apontado por alguns setores como o possível herdeiro político do regime, uma espécie de sucessor natural que continuaria a manter o projeto autoritário. Contudo, a sua reputação pública era marcada por uma série de escândalos, abusos e comportamentos considerados desviantes, o que contribuía para uma imagem de instabilidade e impopularidade. No final da década de 80, especificamente na reta final dos anos 80, o país conhecido como Romênia passou por um momento de grande turbulência. O casal Helena e Nicolae foi julgado e condenado à morte, uma sentença que refletia a severidade de um regime cada vez mais contestado por uma população cansada de repressão e injustiça. Nesse período, a Romênia vivia uma situação de profunda miséria, isolamento internacional e repressão policial, que sufocava qualquer tentativa de expressão ou resistência. Enquanto outros países do bloco soviético começavam a experimentar mudanças políticas e econômicas, como a glasnost, uma política de maior transparência e liberdade de expressão, e a perestroika, uma reforma estrutural para revitalizar a economia, a Romênia, sob o comando de Nicolae e Helena, permanecia fechada e autoritária. O regime autocrático e brutal de ambos continuava a reprimir duramente qualquer sinal de dissidência, e o culto à personalidade ao redor do casal se consolidava de forma ameaçadora, criando um ambiente de medo e submissão. O estopim para a Revolução Romena ocorreu na cidade de Timișoara, por volta do meio de dezembro de 1989. A crise começou quando o governo tentou retirar o pastor protestante Laszlo Terkes de sua paróquia, por causa de críticas que ele havia feito ao regime, o que provocou uma onda de protestos locais e regionais. Esses protestos, inicialmente de caráter religioso e étnico, rapidamente se espalharam por toda a nação, transformando-se em um movimento de resistência contra a ditadura. A resposta do governo veio com violência extrema. Cidadãos desarmados foram alvejados nas ruas de Timișoara, o que, ao invés de conter a insatisfação popular, apenas aumentou a indignação geral. As mortes daqueles que protestavam de forma pacífica geraram uma onda de revolta que se espalhou rapidamente por todo o país, alimentando uma revolta de proporções jamais vistas anteriormente. Em Bucareste, a capital do país, milhares de pessoas saíram às ruas, mesmo antes de qualquer ameaça explícita de violência, demonstrando um espírito de resistência e desejo de mudança. Na noite de 21 de dezembro do ano 1989, numa tentativa de controlar a crise crescente, Nicolae Ceausescu organizou um comício na praça central da cidade, transmitido ao vivo pela televisão estatal, na esperança de apaziguar os ânimos. Contudo, para surpresa de muitos, foi a primeira vez na história daquele regime que o próprio ditador, durante um período de grande instabilidade, pairava no ar uma profunda apreensão entre os que acompanhavam os acontecimentos na Romênia. Havia um temor constante de que, após a queda do regime, os vitoriosos pudessem tentar restabelecer o controle por meios coercitivos ou, até mesmo, retomar o poder através do uso da força bruta. Essa preocupação não era infundada, pois a história recente do país apresentava exemplos de regimes autoritários que, mesmo derrotados, não hesitaram em recorrer à violência para manter seus interesses ou para evitar punições. Assim,
Os líderes provisórios, que surgiram no cenário para conduzir a transição política, decidiram agir de forma rápida e decisiva, buscando uma solução que pudesse evitar qualquer risco de retorno ao autoritarismo ou de novos conflitos internos. Para tanto, optaram por organizar um julgamento sumário, uma espécie de processo rápido e sem as formalidades tradicionais de um procedimento judicial completo. A condução do julgamento ficou a cargo de um tribunal militar especial, criado especificamente para esse momento delicado, cuja duração foi de menos de 2 horas. Um período extremamente curto, considerando as complexidades de um julgamento que envolvia acusações de tamanha gravidade. O procedimento adotado foi altamente questionável do ponto de vista jurídico, pois negligenciou princípios básicos de justiça, como o direito à defesa adequada e ao contraditório, elementos essenciais em qualquer sistema legal democrático. Os acusados praticamente não tiveram oportunidade de se manifestar com profundidade ou de apresentar seus argumentos, o que reforçou a sua condição de réus, condenados por uma justiça que parecia mais uma execução de uma decisão política do que uma busca por verdade e justiça. As acusações contra Nicolai e Helena eram de uma gravidade extrema, incluindo acusações de genocídio devido à responsabilidade pela morte de mais de 60 mil pessoas. Uma cifra que, posteriormente, revelou-se inflada, mas que, na época, tinha um efeito simbólico poderoso, representando a brutalidade do regime que eles lideraram. Além dessa acusação, eles também foram apontados por subversão da economia nacional, por promover a destruição de bens públicos e privados em setores estratégicos de crescimento e de legítimo desenvolvimento, e por tentativas de fuga do país com grandes somas de dinheiro, o que agravava ainda mais a sua imagem perante a opinião pública. Durante todo o processo, Nicolai e Helena permaneceram desafiadores, demonstrando uma postura de resistência e desprezo diante do que consideravam uma injustiça. Nicolai se recusou a reconhecer a legitimidade do tribunal, chamando-o de uma farsa, enquanto Helena, de maneira mais exaltada, gritou contra os juízes, proferindo insultos aos presentes e negando veementemente todas as acusações feitas contra eles. Ambos os réus insistiram que ainda eram os verdadeiros e legítimos líderes da Romênia, mesmo após o colapso do regime que governava há anos, tentando assim justificar suas ações e manter sua autoridade simbólica perante os simpatizantes e apoiadores que ainda os veneravam. A cena que se desenrolou nesse momento foi claramente caótica, marcada por uma atmosfera de tensão palpável, de desespero silencioso e de um desprezo mútuo que permeava tanto os acusadores quanto os acusados. Apesar de todas as formalidades mínimas que um processo dessa natureza poderia conter, a decisão já parecia ter sido tomada de antemão, como se fosse um ato de justiça rápida e definitiva. O veredicto foi pronunciado e estabeleceu a pena de morte por fuzilamento, uma punição exemplar e severa, que foi executada imediatamente, sem qualquer adiamento ou recurso. A realização do julgamento e da execução do casal foi registrada em vídeo e, posteriormente, essas imagens foram exibidas na televisão estatal, como uma estratégia clara de demonstração ao povo romeno e ao mundo de que o regime autoritário havia chegado ao seu fim definitivo. Essas gravações funcionaram como uma espécie de símbolo de vitória para aqueles que ansiavam por uma mudança radical e pretendiam mostrar que o ciclo de opressão, fome, medo e repressão tinha sido definitivamente encerrado. Após a leitura do veredicto, Nicolai e Helena foram levados ao pátio da base militar, onde a execução foi efetivamente cumprida. Os soldados, considerados voluntários, formaram um pelotão de fuzilamento e dispararam dezenas de tiros contra o casal, deixando-os mortos instantaneamente. As últimas palavras de Nicolai e Helena foram interrompidas pelas rajadas de balas, e seus corpos foram deixados lado a lado no chão, como uma última imagem do desfecho dramático e violento daquele capítulo da história romena. A execução foi filmada, e embora as imagens completas não tenham sido imediatamente tornadas públicas, trechos delas foram exibidos posteriormente, como uma forma de simbolizar a vitória, a morte de uma figura tão emblemática, por mais que represente um marco na história de um país, não tem o poder de resolver por si só
todas as questões e problemas que afligem uma nação. Contudo, ela muitas vezes simboliza o primeiro passo rumo a um processo de renovação e reconstrução democrática, abrindo espaço para novas possibilidades de transformação social, política e econômica. Foi exatamente essa a importância que a morte de um líder teve no contexto do Brasil e também na história de outros países, onde a saída de um regime autoritário marcou o início de uma jornada longa e complexa em direção à liberdade e à democracia. No caso específico da Romênia, podemos entender que a Revolução de 1999 foi o capítulo final de uma longa e dolorosa fase de derrocada do comunismo na região da Europa Oriental. Essa revolução marcou o fim de décadas de opressão, de controle estatal absoluto e de repressão violenta contra aqueles que ousaram se opor ao regime. Ao contrário de outros processos de transição que ocorreram de maneira relativamente pacífica, como aconteceu na Polônia, na Hungria e na Tchecoslováquia, a Romênia, por uma série de circunstâncias, precisou passar por um caminho carregado de conflitos, confrontos e, infelizmente, episódios de violência. A imagem da queda do regime romeno, transmitida ao mundo inteiro, tornou-se um símbolo de libertação, de vitória contra a tirania e deixou uma marca indelével na memória coletiva do país. Essa cena dramática, que retratou o momento em que um sistema de opressão foi derrubado de forma dramática, marcou o encerramento de uma era de medo, de controle absoluto e de desumanização promovida por um Estado totalitário. Nos anos subsequentes, a Romênia embarcou em um processo de profunda transformação, enfrentando dificuldades e desafios na democratização de suas instituições, bem como na reestruturação de sua economia, que precisava se adaptar às novas realidades de um mercado livre e de uma sociedade mais aberta. Até os dias atuais, a lembrança da Revolução e do trágico destino do casal que liderava o regime permanece viva na imaginação e na cultura do povo romeno. Para muitos, esses acontecimentos representam não apenas o fim de um sistema opressor, mas também um alerta constante sobre os perigos do poder absoluto. Eles nos lembram de como a concentração de autoridade, aliada à supressão das liberdades e à desumanização do Estado, pode levar a consequências devastadoras para uma sociedade. A história da Romênia, marcada por esses eventos, serve como um forte exemplo de que a liberdade deve ser sempre defendida e que os regimes autoritários, por mais duradouros que pareçam, podem ser derrubados por um povo que luta por seus direitos e por sua dignidade. A trajetória de Elena Charlesescu é um relato que revela a vida de uma mulher que, do anonimato do proletariado, conseguiu ascender até os mais altos níveis de uma ditadura brutal. Movida por uma ambição que a impulsionava, ela foi protegida por um culto à personalidade que a cercava, sustentada pela repressão que dominava o regime e alimentando-se do medo que ela mesma ajudava a manter. Ao longo de sua trajetória, Helena tornou-se um símbolo do poder absoluto, uma figura que encarnava a opressão e o controle totalitário. Como muitos outros personagens históricos que estiveram no centro de regimes opressivos, ela acabou caindo com o sistema que ajudou a consolidar, demonstrando que nenhuma força, por mais poderosa que pareça, é eterna quando enfrenta a resistência de um povo que anseia por liberdade. A morte de Helena, portanto, não foi apenas o fim de uma pessoa, mas também representou o colapso definitivo de um regime baseado no medo, na mentira e na reverência ao ego do líder. Assim como o próprio regime comunista de Roma, ela foi derrubada pela força de uma população cansada de sofrer em silêncio, de suportar injustiças e de viver sob um regime que negava suas liberdades mais básicas. A história da Europa, que enfrentou em diferentes momentos a ascensão e a queda de regimes totalitários, serve de exemplo de como esses sistemas podem ser destruídos por uma sociedade que, mesmo exausta, encontra coragem para lutar por seu futuro. Quando se fala em ditaduras brutais, não se pode deixar de mencionar o regime nazista e seus momentos finais. A questão que frequentemente surge é: como foi a vida dentro do famoso Führerbunker nos últimos dias de Hitler? Quem estava ao seu lado naquele espaço subterrâneo e como era o clima de tensão, medo e desesperança naquele esconderijo? Essas perguntas, que fascinam historiadores e estudiosos,
encontram respostas detalhadas em um vídeo